Destaques do momento. Juro do cheque especial continua alto. Cuidado, 300% ao ano. Compras com cartão crescem 18% e somam 850 bi só no primeiro semestre. Uber, que tem o serviço aqui em Marília no transporte, Uber lança programa de fidelidade para usuários no Brasil. Lucro do BNDES sobe 190% e atinge 13 bi no primeiro semestre. Governadores pedem 1 bi para a Amazônia do fundo da Petrobras. Dívida pública sobe 0,38% e chega a quase 4 trilhões de reais. E um evento que foi destaque, e um dos destaques é nosso convidado aqui no estúdio, o Quarto Connect. Danilo Lindolfo é o nosso convidado. Boa noite, Danilo. Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem? Falando sobre o evento. Aliás, o que é esse evento? Antes de mais nada, você explica. O Connect é o maior evento da região de empreendedorismo e nesse ano teve o Connect Startups. Então foram selecionadas entre 30 startups da cidade de Marília, 10 startups para estar lá apresentando nesse dia de evento. Na verdade foram 2 dias, né? E eu pude estar lá participando, representando a minha empresa, sendo uma dessas 10 startups selecionadas da cidade de Marília. Bem, agora você faz uma apresentação profissional sua. Quem é o Danilo Lindolfo? Você comenta. Certo. Eu sou empreendedor, me graduei em comunicação aqui na Universidade de Marília. Participei também da Semana de Comunicação como palestrante e eu saí, da faculdade, trabalhei em algumas empresas, mas eu vi que o meu caminho era realmente empreender. Então eu criei o meu negócio, o Grupo Lindolfo, que envolve moda e tecnologia, e a gente vem se desenvolvendo nesses anos aí, aperfeiçoando o nosso produto, e é isso. Bem, é um tema atualíssimo. Realmente, quem não acompanhar, fica de lado com o seu negócio, com sua empresa. É isso ou não é, Davi? Exatamente. No Connect, até a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a startup. E para o pessoal de casa aí que ainda não sabe o que é uma startup, startup é uma empresa que é altamente escalável e que consegue crescer além dos seus custos. Como assim? Para a gente montar uma startup, por exemplo, foi comentado até do Uber. O Uber é uma startup porque ele tem uma capacidade gigantesca de conseguir usuários e pessoas ativas usando essa plataforma com um custo muito pequeno. Então, empresas que crescem consideravelmente em pouco espaço de tempo, com pouco custo, são considerados startups. E nós fomos lá para mostrar um produto que é o nosso software e espelho inteligente que a gente está desenvolvendo. É um Smart Mirror. E para que serve esse espelho interativo? A gente consegue criar com o cliente uma peça de roupa totalmente pensada para ele. Então, muitas vezes a gente entra em uma loja de roupa e não encontra uma peça que nos agrada, ou então uma peça que sirva nas nossas formas. E a nossa empresa viu esse problema de mercado e trouxe essa solução inovadora. Agora, então, o que você percebe? Numa cidade como Marília, por exemplo, essa modernidade, a necessidade desse acompanhamento, tudo isso está acontecendo? Sim, as pessoas sempre questionam, né? Mas será que esse seu produto é para o interior? Nós já testamos o produto, ou seja, já testamos o projeto e a aceitação foi muito legal. Obviamente que a gente, sabendo que Marília é uma cidade que não é pequena, né? Uma cidade de 240 mil habitantes, tem muito espaço para tecnologia, tem um centro de inovação também, então tem espaço sim para ideias inovadoras, espaço para tecnologia. A gente só tem um trabalho maior de fazer com que as pessoas entendam por uma questão cultural mesmo da cidade, mas não é impossível. Eu acho que o caminho é esse, não importa a barreira, a gente tem que fazer acontecer, independente de onde está. Bem, dicas então, uma dica básica para quem quer realmente ter sucesso no seu empreendimento, no seu negócio e realmente precisa se modernizar e fazer esse investimento. É com você. Eu acho que, primeiro de tudo, as pessoas precisam acreditar
no negócio delas, no que elas fazem e ter um propósito. Eu acho que quando você cria um negócio, você está criando algo que é maior do que você. Então, muitas vezes você vai ter medo, às vezes você vai ter dúvidas, porque aquilo que você faz, aquilo que você está fazendo, a sua empresa está fazendo, não é para mim, não é para o meu bem-estar, para o meu agrado. Óbvio que existe a realização pessoal, mas é algo que é feito para as outras pessoas se sentirem bem, as outras pessoas se sentirem felizes com as roupas, enfim, a gente criar mesmo oportunidades de emprego. Eu acho que o mais importante que você precisa saber é ter um propósito e acreditar e trabalhar bastante também. A criatividade é essencial, aí é com você, é isso? Sim, a criatividade é essencial e eu acho que em todas as áreas, não só quem trabalha com comunicação, com tecnologia, mas eu acho que todas as profissões têm espaço para pessoas criativas. A gente precisa de pessoas criativas. Então, a criatividade, eu digo que é a capacidade de você criar soluções através do seu repertório. Então, vivendo, tendo referências, assistindo filmes, estudando muito. Então, é a capacidade de que você tem de criar novas soluções com coisas que ninguém imaginou antes. Então, é bem-vindo em todas as áreas. Danilo, destaque final com relação a esse importantíssimo tema. Você. Eu acho que a tecnologia, ela chegou para facilitar a nossa vida e a gente vive um novo momento que é chamado da indústria 4.0, onde a gente trabalha muito com automação, com base de dados, enfim. E eu acho que as pessoas têm muito medo dessa fase, porque trabalhos que são repetitivos, eles estão sendo substituídos por máquinas e algoritmos na indústria. E eu acho que as pessoas não têm que ter medo disso. Eu acho que esse é o momento da gente buscar se capacitar melhor, porque atividades que são repetitivas vão ser tiradas, né, do ser humano para ser executadas por máquinas. E a oportunidade da gente buscar qualificação, buscar fazer realmente aquilo que faz diferença para a sociedade. Óbvio que é um processo muito difícil, que não é tão simples assim, como eu estou falando, mas eu acho que é o momento da gente começar a refletir em algo que contribua para a vida das outras pessoas, e deixar a tecnologia entrar de fato, não ter medo e entender muito bem para onde a gente está caminhando. Muito bem. Obrigado, Danilo. Parabéns pelo trabalho. Bem, o Brasil é o maior exportador de frangos do mundo. Também é preciso planejamento, investimento, modernização. Um evento em São Paulo está relatando isso. O Salão Internacional da Avicultura. Vamos até São Paulo. A matéria está pronta. A avicultura, o Brasil que é o maior exportador de frangos do mundo. Um setor que a cada ano movimenta 80 bilhões de reais e exporta 8 bilhões e meio de dólares para mais de 150 países. As aves e suínos brasileiros estão em alta no mundo e são a estrela dessa feira que acontece em São Paulo. O evento contou com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. O Brasil é uma grande potência de alimentos, de produção de alimentos. E nós damos sustentabilidade a tudo aquilo que nós produzimos. Os produtores fazem uma análise do setor que está recuperando o crescimento. Dois fatores contribuem para o aumento da produção de suínos e aves aqui no Brasil. O aumento do preço da carne bovina no cenário internacional e o aumento da incidência de peste suína africana nos rebanhos da China. Por isso, a palavra de ordem aqui na feira é uma só: investir. Há muitos anos eu não ouvi a palavra aumentar, novo, ampliar. E agora é a única palavra que tem. Nossa equipe está muito determinada e em sintonia com o governo e com a iniciativa privada. Na última semana, o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, fecharam um acordo comercial depois de 2 anos de negociações, o que para a Tereza Cristina também deve fortalecer o agronegócio no Brasil. Que os caminhos estarão cada vez mais abertos e é por isso que nós temos que cada vez produzir com mais qualidade, né, e uma quantidade maior, porque mercados terão.
Realmente, no agronegócio, o Brasil é uma potência. Está aí. Mais destaques e atenção com dívida de 56 bilhões de dólares. A Argentina pede moratória. Isso vai ter reflexo na economia brasileira, hein? Com dívida de 56 bi, a Argentina acaba de pedir moratória. Ainda, protestos pelo Brasil contra cortes na educação, criticando o programa do MEC. E a gestão Dória quer municipalizar mais de 600 mil alunos por todo o estado de São Paulo, inclusive aqui em Marília, em Nóbrega. População já fez protesto. População de Nóbrega não quer a municipalização da escola estadual. Primeira marcha de mulheres indígenas protestando contra o governo Bolsonaro. Isso teve repercussão mundial. Uso da internet no Brasil cresce e 70% está conectada. Exemplo de que realmente a internet chegou para ficar, é exemplo da modernização e exatamente por isso a população também tem que aprender a utilizá-la. Bem, estamos na semana do corretor de imóveis, deste dia 27, dia do corretor de imóveis, e esse é um segmento muito importante. Ele é o termômetro da economia do país. Quando a economia está bem, o mercado dinâmico. Estamos recebendo Ederaldo Benetti, delegado do Cresce, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Você, Ederaldo, boa noite. Assiste. Bem, metas do momento Cresce em relação à categoria Corretores de Imóveis. O Cresce, nós estamos comemorando no dia 27 de agosto o Dia Nacional do Corretor de Imóveis. Então o Cresce peça para que nós fazemos as nossas reuniões com os nossos corretores para que a gente possa divulgar a categoria num crescimento que vem. Essa categoria, hoje nós estamos com quase 200 mil corretores inscritos no Conselho. Então, é muito importante comemorar essa data para que os corretores de imóveis proporcionem aos seus clientes o trabalho que vem em desenvolvimento em nossa cidade. E há uma preocupação da profissionalização muito. Já há muito tempo essa preocupação para que haja o reflexo no próprio mercado imobiliário. Comentando isso, Ederaldo. Correto, José Henrique. O Cresce se preocupa muito com a profissão dos corretores, principalmente na fiscalização dos não corretores e das imobiliárias. Então, o Cresce sempre orienta os seus fiscais para que façam o combate aos maus corretores, os pseudos corretores e também as imobiliárias. Meta básica do momento, inclusive com aqueles cursos aqui em Marília em relação aos corretores. O Cresce, desde 2005, ele proporciona a nós, corretores de Marília e região, e também a todo o estado de São Paulo, capacitação e valorização dos corretores com suas palestras e cursos para poder capacitar e valorizar os corretores de imóveis. Há uma preocupação, inclusive, do próprio presidente estadual do Cresce, Viana Neto, com relação à comercialização de imóveis. As placas, muitas placas de várias imobiliárias nos imóveis. Falando sobre isso também, Ederaldo. José Henrique, é muito ruim você passar na frente do imóvel ou você levar o seu cliente para ver o imóvel e ver que nesse imóvel tem mais de uma placa, às vezes até 10 placas, ou até mais placa que isso. Então, você vê que aquele imóvel, você está agredindo aquele imóvel com aquela montoeira de placa. E é importante que sejam retiradas essas placas desses imóveis para que o corretor e o proprietário tenham a facilidade de vender. Fica muito ruim você ver o imóvel com várias placas de venda ou de locação nesses imóveis. Então, e qual é a regra básica para essa questão? A regra básica, Henrique, é que quando o corretor de imóveis, antes dele colocar a placa no seu imóvel, ele tenha a permissão, a autorização do proprietário para se colocar. E o Cresce orienta-nos que quando você já tem placa no imóvel, não coloque mais placa no imóvel, porque fica muito ruim esse imóvel com várias placas. Então o Cresce sempre pede para que os corretores de imóveis tenham consciência de não ficar colocando várias placas no mesmo imóvel.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco o Ederaldo vai comentar como está o mercado imobiliário aqui em Marília. É o termômetro da economia. E no dia do bancário, que é exatamente nesse 28 de agosto. Há motivo para a comemoração, a preocupação, a concorrência com a máquina, com o computador e a pressão dos bancos e banqueiros para que as cotas sejam atingidas. Marília e região tem cerca de 1.000 bancários. A gente volta já já.